Os liberais me acham muito conservador, os conservadores me acham muito liberal. Então eu estou fazendo a coisa certa. Eu acho que nós temos uma sociedade muito mais avançada até do que alguns países da Europa. O que acontece é que temos um país medíocre em função da mediocridade imposta por planos nacionais. Como é que eu vou me definir aqui? Um brasileiro extremamente preocupado com o Brasil e querendo fazer o bem do Brasil da melhor maneira que eu posso. Meu convidado de hoje é Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é membro da família imperial brasileira, é administrador, é cientista político, é ativista, é palestrante, tem esse livro Porque o Brasil é um País Atrasado, que provavelmente está preparando outros vindo por aí. Eu vou começar com uma pergunta bem óbvia, assim, quem é você na família imperial brasileira? Você é filho de quem, neto de quem? Como é que eu te localizo? Nós localizamos você. Bom, o chefe da Casa Imperial é o Luiz, o meu pai chama-se Eudes, é o irmão mais próximo do Luiz, e depois, só que não faz parte da linha sucessória porque renunciou para casar com a minha mãe. E o segundo, então, na linha sucessória é o Dom Bertrand. E então eu basicamente estou ali, eu sou filho do Eudes, e ele, como já renunciou antes de casar, eu já nasci livre. Então eu posso falar aqui de todos os temas abertamente. Não que meus tios também não possam, mas eu acho que eu tenho não tendo a necessidade de estar honrando, apesar de que isso é um fato, eu ainda mantenho essa diria que missão de manter o nome da família. Eu posso me arriscar mais, né, em termos de opiniões e me posicionar politicamente, o que eu acho que não é o certo para quem está na linha sucessória. Né? E quem é você politicamente? Você é um liberal? Sim, olha, os liberais me acham muito conservador, os conservadores me acham muito liberal. Então eu estou fazendo a coisa certa. Então eu estou naquele meio que eu diria que é um meio desconhecido, mas é o meio mais necessário para que a gente possa amadurecer o nosso diálogo político. Entendendo que na história, não só do Brasil, mas na história do Ocidente, os grandes debates políticos que empurravam a humanidade para frente era o debate entre o conservador e liberal, como duas entidades separadas. E é um debate frutífero, né? Existem sínteses maravilhosas desse debate. E hoje em dia essa realidade não existe no Brasil. Né? Acho que está começando a aflorar nesse momento. Temos um partido novo, que é um partido que se posiciona mais do ponto de vista liberal, e não temos ainda um partido conservador. Né? Estamos talvez um PSL, no qual eu estou me juntando recentemente, talvez ele se torne um partido conservador. Mas a esperança é que você tenha um embate futuro entre essas duas dinâmicas, essas duas vertentes políticas. E atualmente nada disso é o que predomina no debate político. O debate político está 100% ou é centro-esquerda ou é esquerda revolucionária. Então isso não é condizente a uma evolução política positiva, porque você pode levar à destruição do Estado de Direito bem rápido, né? É o que a gente está vendo hoje. Você acha que a gente está bem atrasado, então, até nessa discussão? Estamos atrasados, mas eu acho que... a gente está discutindo esquerda e direita. Né? Sim, a gente... Se você olhar as redes sociais, é uma ofensa absurda. Eu sinto aqui no canal muito, aliás, quero dizer que você é dos mais pedidos, a sua entrevista com você é das mais pedidas, você e Dom Bertrand. Uhum. E eu sinto muito isso. Se eu coloco uma pessoa de esquerda, eu apanho da direita. Se eu coloco de direita, eu apanho da esquerda. Eles não conseguem, na verdade, querer ouvir o outro lado. Isso é uma pena, porque eu gosto muito... Bom, eu acho que eu nunca fui de esquerda na minha vida. Eu não me lembro algum momento da minha vida que eu possa ter falado, olha, pensei um pouco mais progressista ou um pouquinho mais interventor. Meu avô era banqueiro, meu pai era militar, então não tenho muita referência de que possa ser um contexto de esquerda, ou seja, de visão de país, de família, tudo que seja uma visão progressista de esquerda. Então, mas no entanto eu estudei marxismo, eu entendo muito bem qual é a dinâmica, como é que você se posiciona, como é que isso tem os desdobramentos ideológicos desse centro. Então,
é muito interessante o debate, sobretudo com os reais, os comunistas de verdade. Eu acho que é um debate bem interessante. Eu digo interessante porque eu acabo ganhando sempre. É bem fácil você ganhar de um marxista. São ideias antigas. Por que são ideias antigas? São ideias que precedem a Revolução Industrial. E elas precedem a Revolução da classe média, do ponto de vista, uma classe média consumidora, livre, democraticamente exercendo seus direitos. Do ponto de vista marxista, essa classe média vai ser sempre oprimida por uma elite e ela tem que ser mobilizada para destituir as elites do poder. E a narrativa marxista, ela segue sempre o mesmo ciclo, né? Você criar desestabilização social e desestabilização política, nomear um líder do proletariado, né? Como eu chamo hoje em dia, não existe mais esse líder do proletariado, existe sim o líder das minorias. Então Lula, Dilma foram criados como entidades, como líderes de diferentes minorias, né? Encapsuladas em diferentes segmentos. Isso desestabiliza a sociedade e a política. O governo e os poderes instituídos perdem a legitimidade e aí, naturalmente, sobe esse líder, né? Então, esse é o mesmo ciclo desde do final do século XIX, que tem essa propositura, veio a se maturar no século XX, e vemos no final do século XX já teve outros desdobramentos, e aqui no Brasil ainda tem essa mesma narrativa de, olha, é o pai dos pobres, ou é o líder dos LGBT, ou é o líder dos negros, líder das mulheres, dos diferentes segmentos minoritários, e apontando que o governo e o Estado não representa aquela minoria. Então, é tudo para desestabilizar. O que tem acontecido é que o líder que eles estavam querendo colocar na presidência como líder dessas minorias foi preso. Então ficaram sem... A narrativa deles não se fecha, esse ciclo deles não se fecha. Então não é positivo, é destrutivo. Veja como Lula levou consigo, tentou levar a justiça junto, tentou levar vários dos poderes instituídos junto com ele, descredenciando a ação da polícia, descredenciando a ação da justiça. Então isso não é positivo. Claro que tem corrupção no Estado hoje, ele foi aparelhado, né, durante um bom período. E está longe de ser um Estado limpo, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista... Mas tem que começar de algum ponto. E tem forças do bem dentro do Estado também, né? Você tem pessoas dentro do sistema judiciário que querem fazer o bem, assim como das polícias, das forças de segurança nacionais, que são pessoas idôneas e querem ver o país progredir, o país ser um país sério. Então, essas forças é que temos que se associar a essas, né? E aí requer um pouquinho mais de sofisticação, ver quem que é do bem e quem que é do mal, né? Estamos vendo ali, você mencionou do STF, né, no começo da conversa aqui, que ali tá difícil achar alguém do bem aí. Tá puxado. Tá puxado, tá bem tudo puxado. Muito puxado. Na verdade, no Brasil a classe média sempre foi muito importante, né, para as eleições, para a vida pública brasileira. Sim. Apesar de cientistas políticos ou sociólogos apontar que especialmente terem muita raiva da classe média. Tem muita raiva. É engraçado porque eu até tenho vou puxar aqui para um lado, mas não quero levar a conversa para esse lado. Mas eu até tenho uma postagem da morte de Napoleão e Pedro I admirava Napoleão, né? A história de Napoleão, toda a trajetória. Pedro I, desde pequeno, adorava ver o libertador, o grande libertador, que Napoleão era, de fato. Ele impunha uma constituição, separação de poderes em todos os países que ele invadia, né? Então ele acabava com as monarquias absolutistas e impunha lá um Estado de Direito. Só que a conclusão, mais tarde, com o evoluir dessa carruagem revolucionária, que era o próprio Napoleão, ele viu que eu não consigo manter essas constituições vigentes se eu não me proclamar imperador. Então ele se proclama imperador para garantir as liberdades locais onde ele colocou em Constituição. Então Pedro I se viu nessa mesma missão de se colocar como imperador para garantir liberdades. Essa aqui foi o arranjo. Claro que não foi ele que bolou isso, tem o José Bonifácio e tal, que montou isso. Mas essa consciência de que esse é um modelo válido
é um atributo somente da aristocracia, dos sábios, e é intuitivamente do povo. Mas a classe burguesa, essa é a mais resistente a esse tipo de arranjo. A classe burguesa, ela sempre vai estar sendo mobilizada, seja mobilizado para a destruição de um poder como agora, como um poder de esquerda, ou como um poder de extrema direita ou de direita, né? De extrema direita não é o termo certo, mas de um poder mais tradicional, conservador, mais fechado. Então, é muito interessante ver essa dinâmica, né? Porque a burguesia ela sempre cria instabilidades, né? A classe média ela cria instabilidades, isso é um fato. Então, a parte sociológica que os marxistas apontam como sendo um problema para a manutenção de um país que já tem hegemonia de esquerda e hegemonia marxista, a classe média é um grande inimigo, e vice-versa também. Né? Vai ser exatamente a classe média que vai se contrapor a algumas dos poderes tradicionais, ao menos tradicionalmente tem sido isso, né? Da igreja, o poder do monarca, Vai acabar sendo balizador de alguma forma. Exatamente, então a classe média ela sempre faz o balanço aí dessas forças, então é interessante. Por que você acha que o Brasil escrevia um livro com esse título? Porque o Brasil é um país atrasado? Como uma interrogação. Porque eu sempre tive essa pergunta, né? Politicamente de todos os modos, em todos os segmentos? Não é de todos os modos, é isso que eu aponto no livro. Eu acho que é estritamente político, porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil, e isso eu digo da minha experiência pessoal como algo subjetivo, é que nós temos uma sociedade altamente engajada, ela é grande em termos de massa crítica, o volume de pessoas que se mobilizam agora para salvar o Brasil na minha opinião, espantoso. Poucos países no mundo têm isso. Eu acho que nós temos uma sociedade muito mais avançada até do que alguns países da Europa, que não tem essa massa mobilizadora, que quer fazer a diferença, que quer se defender, que está consciente do problema. Então, povo temos. Terra nós sempre tivemos, né? desde nossa fundação. Então, onde que está errado? Né? Onde que está o grande erro? O grande erro é a nossa organização política, né? O modelo de Estado que foi imposto nessa sociedade, que deixou de ser um poder representativo. Ele foi gradualmente criando distância entre o nosso povo brasileiro e o que é o arranjo das forças políticas. Eles têm uma distância muito grande, uma falta de transparência muito grande. Então, quando você tem uma anomia do jeito que temos hoje... Seria o presidencialismo de coalizão? O presidencialismo foi um dos catalisadores desse problema. Poderia ser um parlamentarismo também, mas a questão o que temos hoje não brota da nossa experiência. Ele não brota da nossa vontade. O que temos hoje, o arranjo e as leis, vem do quê? Da motivação de controle central imposto de centro para as extremidades. Não é algo que se constrói naturalmente através das atividades dos brasileiros em todos os seus rincões. Então, temos essa dinâmica de centralismo, ainda que talvez tenha sido aí talvez o único problema do Brasil Império foi de criado esse centralismo, que foi bom no século XIX, mas no século XX se prova detrimental aí à nossa sociedade, né? Bem diversa, bem ampla. E então o que acontece? Nós temos aí uma questão de anomia, um Estado imposto, aqueles que estão dentro do Estado agem em seu próprio benefício contra a população que demanda cada vez mais abertura, amplitude, transparência, idoneidade, rigor aí na entrega de serviços. E então você tem uma situação muito perigosa, porque realmente por um lado, você pode pegar esse Estado e fazer as reformas para o mal e se transformar num Estado totalitário. Esse tipo de modelo que nós temos como Brasil é o modelo mais falível que tem. É o modelo que eu aponto no livro como sendo o modelo mais instável possível para uma nação com essa riqueza que temos. Então não está condizente. Qual seria um bom modelo para o Brasil? O modelo brasileiro que eu acho que seria viável seria um modelo parlamentarista, e aí com um chefe de Estado eleito separadamente, ou, no caso aqui, monarca, e
na questão de arranjo de poderes, temos que optar por um modelo estritamente federativo com autonomia, né? E acabar com esse jogo e com esse mito de repasses, né? Que eu aponto isso muito claramente no livro. Nós temos o poder central criou uma desculpa de que ele precisa existir para fazer esses repasses para que os estados se equilibrem. Mas isso é um grande mito. Na verdade, todos os estados têm economia suficiente para se autossustentar e a verdade é que todos os estados contribuem para o buraco negro que é Brasília. Não tem essa necessidade de um estado central fazendo esse tipo de repasse. Então, é isso que é o problema aqui no Brasil. você criou o movimento, o presídio, o movimento Acorda Brasil, não é? Sim. O que você objetiva com esse movimento? O que você acha que qual é a grande contribuição que ele pode dar? Ele dá conscientização, ele dá mobilização para pautas que vão mudar o Brasil. E isso veio do cerne da movimentação que surgiu em 2014. Um grupo de ativistas que tinham uma leitura política mais sofisticada, que tinham um conhecimento mais abrangente, eles notaram que as mobilizações que começaram a brotar em 2014, elas eram extremamente rasas, eram anticorrupção. E depois se tornaram em movimentações anticomunismo. E nós aqui identificamos já, o nosso Estado, nossa Constituição tem problemas. Ela que está permitindo este jogo ser jogado da maneira que nós vemos. Então o problema central é a Constituição. Então seria uma nova Constituinte uma das soluções? Uma nova Constituinte, eventualmente, né? Acho que estamos muito cedo ainda nessa possibilidade, porque as ideias que nós queremos ventilar, essas ideias liberais, ideias conservadoras, essas ainda não fazem parte da voga política e estão ainda na marginalidade. Se fizéssemos uma Constituinte agora, teríamos talvez o mesmo resultado que a Constituição de 88 ou pior. Então, acho que a gente ainda precisa galgar mais espaço em termos de ventilação de novas ideias e aí sim chamar uma Constituinte aí com um balanço de contextos, né, de realidades que é muito importante para o debate político. Então, o movimento ele busca isso, ele busca pontuar. E fizemos várias propostas, projetos de lei, emendas constitucionais. Então, movimento propositivo. Agora, em função disso, nós aprendemos que o Estado não está receptivo às nossas interferências de fora para dentro. Eles só legitimam aqueles que estão dentro do Estado. Ou você é um procurador, ou você faz parte do Ministério Público, ou você é um deputado eleito, ou você é um senador, ou você é o presidente. Esses é que podem jogar o jogo, a sociedade não pode. Né? Então o Acorda Brasil vai ter que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo. Você vai se candidatar? Estou pensando, eu sou pré-candidato, né? Eu sou pré-candidato, sim, a deputado federal. E então vem dessas necessidades, uma questão de querer ser deputado, querer ser senador. Acho que isso, no meu caso específico, eu ponderei isso muito tempo e, assim, o querer não quero, mas ter eu tenho. Eu não consigo, é talvez como um casamento, né? Você não casa por amor, você casa porque você não consegue viver sem a pessoa. Então eu tô mais nessa segunda, eu não consigo me desvencilhar disso. É uma coisa que eu acho que eu tenho que fazer. Então, e também faz parte de tudo aquilo que eu acredito, né? E também momento de vida, essa que seria a minha grande aventura, né? A ser vivida nesse momento. Então, eu estou vendo dessa maneira. Então, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou me satisfazendo do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político e social. Estudou, você caminhou para isso, sim, né, também. Eu estou exercendo isso agora, eu nunca tinha exercido isso antes. Então, desse ponto de vista, eu estou muito satisfeito. Mas eu sabendo agora o que precisa ser feito e vendo o que está acontecendo, a revelia da nossa consciência, é uma situação dramática. De certa forma, te estimula a estimula mais ainda, vamos chamar assim. Sim, sim. E acho que tem muita gente do bem, muita gente pensante que também chegou à mesma conclusão. Você já você é filiado, você falou no PSL. No PSL. Sim, me filiei faz pouco tempo no PSL. E então, agora fica a critério lá do partido determinar
como que eu posso ajudar. Eu acho que temos aí, tem desafios em todos, qualquer partido que você for escolher, há desafios, porque no Brasil também não tem os partidos muito bem explicados. Não tem bem explicado. Só para falar um português mais claro. Exatamente. E menos ofensivo. Exato. E as bases também, aqueles que entram para o partido... São siglas, mas... são plataformas. Eu sou muito favorável à candidatura independente, que o Carvalhosa até tem um grande jurista, Carvalhosa tem colocado à frente. Eu sou muito favorável a isso. No meu caso, eu acho que encaixaria muito bem. Então, independente, quando a gente conseguir conquistar uma candidatura independente, talvez mais pessoas tenham mais coragem de entrar. O sistema partidário, de fato, ele é intimidador, porque você perde um pouco o controle daquilo que você é, daquilo que você representa, e a coisa fica um pouco mais... Mas foi muito bem recebido no partido. O que você defenderia na Câmara Federal? Tem muita coisa, Olha, do ponto de vista político, precisamos de mais transparência e precisamos aproximar o eleitor do seu eleito. Então, na parte de transparência, eu já propus leis de transparência tributária. Por incrível que pareça, nós não temos leis de transparência tributária. Nós não sabemos quanto que é arrecadado por bairro. Então, se você não tem... Sabemos em quanto é arrecadado. Direito. Então, a leitura contábil de uma cidade, ela é feita por poucos. Não é um dado muito de fácil acesso, de fácil interpretação da maioria. Quando for, temos uma revolução aí nas mãos. No minuto que você der informação por bairro de quanto imposto é arrecadado, seja ele local, estadual ou federal, isso já alimenta o fogo de uma revolução por si só. Então, só essa questão de transparência, do meu ponto de vista, é essencial. Isso eu já tenho essas leis prontas, um advogado Guimarães Sileno lá de Minas Gerais, até da sua terra, que preparou, e alguns vereadores já deram uma olhada, alguns deputados estaduais, mas isso eu diria que seria uma das coisas essenciais aqui que eu gostaria de propor. Outra coisa, a mudança do nosso sistema eleitoral. O grande causador do mensalão e do petrolão foi o sistema proporcional de voto, exatamente para o legislativo. Então, quando você tem um sistema que custa muito caro para um deputado se eleger, a porta de entrada do povo no sistema político é o legislativo. E não pode ser uma porta de entrada inacessível. Tem que ser mais acessível. E é engraçado que os partidos de esquerda, que são os que falam, não, temos que ir mais populares, que vão de encontro, eles são a favor de fechar cada vez mais essa porta. Eles querem voto em lista fechada, menos transparência. Isso não faz sentido nenhum. Tem que ser mais transparência, mais barato o acesso a um deputado, poder se eleger um deputado. Então precisamos adotar campanhas mais baratas. Campanhas mais baratas. Isso vem de adoção do novo modelo eleitoral. Não pode se manter o proporcional e dizer que agora vai ser mais barato porque a lei está dizendo que vai ser mais barato. Não vai. Não é assim. A dinâmica de competição por voto fomenta incremento de custo naturalmente, então não precisa, é quase que uma falácia você dizer que isso vai acontecer. Então, o único jeito que isso vai baratear é através do voto distrital. Aí sim você contém uma população em distritos cada vez menores, quanto mais populoso, cada vez menor o distrito, e barateia o custo do representante de ser o representante daquele distrito. Esse é o melhor caminho. E faz uma interface mais próxima entre o eleitor e o seu representante. Então aí tá nessas... A gente vota e nunca mais vê ou nunca viu a pessoa. Exato. Então aí quando você tem essa dinâmica... Não existe uma prestação de contas, ninguém presta conta de nada, né? Exato. Então, todo mundo solto. Quando você tem essa proximidade, por exemplo, morando nos Estados Unidos, que eu já morei, na França, já morei na Europa um bom tempo, em alguns diferentes países, você nota essa proximidade, como ela existe. Por exemplo, na Califórnia, no distrito em que eu morava, em Santa Mônica, vinha a conta de luz e a foto do deputado distrital daquele distrito. Caso houvesse qualquer problema na minha conta de luz, contate aqui o meu deputado distrital. Então ele é encarregado da entrega de serviços que eu pago naquele distrito. Então ele está
próximo. Então o número é quase que nem precisa ligar para... Não liga para... Nem para a companhia. Nem para a companhia, você liga para o teu deputado ali. Então essa proximidade você não consegue por decreto no atual modelo, tem que mudar o modelo. E é exatamente esse modelo que todos os partidos nem têm colocado em pauta para votação. Eles não querem abrir mão. Estão todos satisfeitos com isso. Então não estão satisfeitíssimos com o voto proporcional, com o voto em lista fechada estariam mais satisfeitos ainda, com controle absoluto de quem é que vai estar no partido representando e a lista e o voto é deles. Então, enfim, temos que sair desses enclaves de poder, né, e só com a pulverização, a descentralização de poder que o voto distrital traz, é que isso começa a ser gerado. Você está saindo da iniciativa privada de alguma forma, né, da categoria empresário? Sim. Para trabalhar mais na sua formação universitária, digamos assim, né? Sim. Que é assim, ser cientista político e, eventualmente, um político. A reforma tributária também é uma necessidade urgente. Absolutamente, absolutamente. Essa é uma das pautas que eu também defendo. Acho que a gente, quando fala em reforma tributária, a gente precisa entender o que é reforma tributária. Então, tem dois contextos aí. Tem a reforma de competência dos tributos, que é quem cobra o quê, né? Quais são os tributos que ficam na mão da União, quais são os tributos na mão do Estado e quais são os tributos do município. E isso precisa ser reorganizado. Né? Acho que não temos que começar a entender que o tributo ele é uma permissão de cobrança por um serviço em que a sociedade não é capaz de fazer por si própria. E não uma imposição, um default, dizendo, olha, nós estamos aqui como Estado e vamos cobrar isso, porque temos que fechar a conta. Não é esse a princípio, é o contrário. O brasileiro, o cidadão tem que determinar, ok, qual é o serviço que eu estou tendo em contrapartida com o IPVA, por exemplo. Qual é a contrapartida do IPVA? Está valendo essa contrapartida? Eu, como sociedade, poderia fazer melhor do que entregar o IPVA para o burocrata e o burocrata fazer as suas... Bom, não fazer, né, basicamente. Então, isso é que temos que rever, essas competências de tributo, absolutamente. A outra reforma que eu vejo, que é a reforma que tange a iniciativa privada e também as pessoas físicas, né? Que tributos, com que frequência devem ser cobrados das atividades econômicas, tanto empresariais quanto até como imposto de renda pessoal. Exato. Então, isso, como pequeno empresário, eu tenho milhões de exemplos aqui. O mais gritante, por exemplo, é quando eu abri uma divisão da minha própria empresa nos Estados Unidos, em 2010, naquele momento, passou-se 2 meses, eu liguei para o meu contador norte-americano e falei, puxa, eu estou preocupado porque eu não recebi ainda o DARF para eu pagar esse mês. Ele, do que você está falando? DARF? Não era DARF a expressão, mas eu ainda não paguei meus impostos mensais, né? Aí eu falei, mas ele pergunta assim, mas que impostos mensais? Eu falei assim, mas você não tem imposto estadual, imposto de cidade, imposto federal? Eu falei, não, você paga tudo no final do ano. Então você trabalha, não estou falando nem de baixar a alíquota, hein? Estou falando de manter as mesmas alíquotas, só que você opera o ano inteiro e só no final do ano você paga os seus impostos, né? Se você teve ganhos e perdas, referente ao que você ganhou, paga o lucro. Então aqui você é tributado, exato, aqui você é tributado por transação, então já encarece, já diminui o volume de transações que você pode ser incentivado a fazer. Tem menos transações aqui no Brasil, lá tem mais, porque não tem tributação em benefício ao produto, etc. E você é tributado pelo todo, né? Você é tributado com uma frequência 1 ou 2 vezes por ano e sobre o que sobrou, e não pelas transações. Então eu estou falando grosso modo aqui, estou reduzindo drasticamente aqui para não ficar 4 horas falando só sobre isso. Então temos aí uma grande reforma necessária aí, porque só isso mudaria totalmente o poder econômico, não só da sociedade brasileira, mas das empresas, a capacidade de empreender. Absurdamente. O emprego, né? O volume de emprego. Volume de emprego, oportunidades e... O que você acha que deve ser o tamanho? Qual você acha que deve ser o tamanho do Estado? O Estado deve cuidar de quê? Então, o tamanho do Estado, acho que o termo adequado é aquele que nós permitimos ele ser. O Estado ele não pode chegar assim, os burocratas falam assim, olha, esse é o tamanho ideal. Não é uma função do burocrata determinar.
A população é que determina se os serviços que ele quer devam ser os serviços do Estado ou não. Então, do ponto de vista central, ou seja, da federação, a federação ela tem que ser só focar naquilo que é a função de uma federação mesmo, que é a parte de segurança nacional, diplomacia, soberania, forças policiais do ponto de vista federal. Temos a parte de organização de ordem política, manutenção do jogo, freios e contrapesos daqueles poderes instituídos, né? Então, o Ministério Público. E temos também a parte judicial, né? Temos que ter um mínimo de regras que seja comum a todos os brasileiros para que possa haver alguma interferência federal. Agora, fora isso, nada. Quem é que faz? Estadual. Exatamente. Saúde, educação. Saúde, educação. Aí cabe aos estados membros, cabe aos municípios determinarem seus próprios modelos. Tem alguns modelos, imagina um estado que queira realmente manter o SUS, que queira realmente manter um plano previdenciário obrigatório, estatal, como é atualmente, que é no nível federal, mas uma vez a gente fazendo essa mudança, espero que a gente consiga isso, ao menos na minha geração, que um Estado membro tenha essa opção de fazer seu próprio plano e não ter um plano central. O que eu estou aludindo aqui é uma aversão, eu sou muito avesso a planos nacionais. Planos nacionais não funcionam. Não podemos eleger pessoas, deputados federais, que vão ser favoráveis a planos nacionais, de seja o que for. Planos de saúde nacional, planos de educação nacional, planos de transporte nacional. Nada disso funciona. O Brasil é continental, ele tem uma diversidade brutal, 5.500 municípios, fora as comunidades dentro de cada município. São muitos Brasis, né? Muito Brasil. Como é que você vai, de uma burocracia central, determinar o que é bom aqui nesse bairro? Lá em Brasília vai determinar, olha, nesse bairro aqui, nesse conjunto aqui que tem alguns, só nesse bairro deve ter o quê? 1 milhão de pessoas. Você vai falar, pô, naquele bairro lá, vamos instalar esse modelo aqui, vai funcionar perfeitamente. Então, eles entregam a média. O que acontece é que temos um país medíocre em função da mediocridade imposta por planos nacionais. Quantos anos você tem? 49. Você falou que espera que seja na sua geração. Tomara. Mas você não fica, às vezes, desanimado, achando que a gente está muito atrasado? Eu acho que estamos atrasados na questão de debate político, mas assim, a nossa sociedade não deve nada a nenhuma sociedade. Temos aí, isso tem sido a minha experiência e eu fico muito grato, às vezes muito emocionado em função disso, porque no início do meu ativismo em 2014, você olha em volta e você não vê ninguém. Você não vê imprensa, você não vê alguma organização de Estado, alguma divisão de qualquer entidade pública vindo de encontro em defender aquilo que é o razoável. Então, e de repente você descobre que tem outras pessoas como você no Brasil que pensam igual, que tem que quando você fala eles entendem e eles também têm muito a contribuir. Então tem sido ótimo essa experiência. A internet tem sido decisiva, tem sido ótimo. A internet, até ouviu um dos candidatos à presidência falando que tem que tomar cuidado que a internet é fake news. É o contrário. É o contrário. Não teria a força que tem se a grande mídia não fosse o fake news, né? Não tivesse ventilando coisas que fossem contrárias à vontade popular. Então, quem teve a perder com tudo isso foi as grandes mídias, esses aqui saíram os grandes perdedores de todo esse... E eu acho que não volta. Eu acho que outras mídias vão se formar em função disso. Esses que estão aí fazem parte do estamento burocrático. Então, fazem parte do passado, de alguma forma. Fazem parte do século XX, temos que virar a página. Pode não ter descoberto ainda, mas exatamente. Vão descobrir. Como é a sua vida? Você chega a ser príncipe? Ah, bom, aí já não... Estou falando com o príncipe? Depende de que ângulo. Como é que a sua vida toda foi? Foi toda uma vida mesmo mais preservada? Ou você então, viveu a vida de moleque normal, assim, a vida da sua classe? Sim. Eu acho que não é só a minha vida. Eu acho que se for olhar as casas reinantes da Europa, a vida deles é uma vida normal. Não é uma vida como as referências levam a crer, como a gente século XVI, século XVII, nada disso. Eles são extremamente inseridos no contexto social do seu país,
são nacionais daquele país, como qualquer outro nacional daquele país. Então, eu me vejo... Nasci no Rio de Janeiro. Estudou em que tipo de colégio? Estudei em escola americana no Rio de Janeiro, depois estudei em escola americana aqui em São Paulo. Fiz faculdade aqui em São Paulo e depois fiz mestrado nos Estados Unidos e depois na Europa. Então, sempre nessa área da ciência política? Então, a área de ciência política foi só um interlúdio. Eu sempre segui a área econômica financeira. Então, você foi anos no mercado financeiro também? Sim, também participei do mercado financeiro, em bancos de investimento. Então, como é que eu diria? Como é que eu vou me definir aqui? Um brasileiro extremamente preocupado com o Brasil e querendo fazer o bem do Brasil da melhor maneira que eu posso. O meu contexto pessoal, eu não consigo me desvincular daquilo, de quem eu nasci, do meu nome e de tudo. Muito pelo contrário. Eu acho que me dá muita força e me dá muita confiança. Mas eu entendo ao mesmo tempo que, como dizia Plutarco, né, é bom ter bons ancestrais, só que a glória toda está no passado. Né? Tem que construir a sua. Tem que construir a minha, exatamente. Então eu viria dessa maneira. Eu acho que... Você tem filhos? Tenho um filho. Então sou casado, tenho um filho e tem 5 anos e meio de idade. Então... Garotinho. Eu sofro como qualquer outro pai brasileiro aqui de tudo. Que tipo de Brasil é que meu filho vai crescer, com o que ele vai aprender. Então agora recentemente que eu moro num apartamento alugado. Então nessa questão de fazer a sua casa, você fica preocupado com as referências, o que vai ter dentro da casa. Isso é também uma novidade, né, para mim. Então, acho que todo pai brasileiro... Muitas novidades ainda para você. Com filho de 5 anos... Espero que boas, viu, Lê? Eu também. Espero que você melhore esse país para que o seu filho receba o melhor. Né? Se Deus quiser. Exatamente. E o que você gosta de fazer? Eu ando de moto... Eu ando de moto desde pequeno. Desde os 7 anos de idade. Tem um dos meus tios, irmão do Bertrand, um dos meus irmãos mais novos do Bertrand, me ensinou, tio Chico, me ensinou a andar de moto. E eu tinha, acho que, 6 anos de idade. Então, você imagina a irresponsabilidade desse tio. Hoje seria impensável, né? Mas hoje, exato. Então, aprendi a andar de moto, eu gosto de andar de moto. Eu caçava quase que cresci numa fazenda aqui em interior de São Paulo. Então, eu gostava muito de caçar e gostava muito de brincar com armas, desde pequeno também, desde os 11 anos de idade que eu manuseei e tal. Claro que isso, infelizmente, no Brasil se tornou tabu, é uma coisa inacessível, mas era uma coisa que eu fazia bastante. E eu tive o privilégio aí de aprender todos os esportes, né? Então, tênis, golfe, fazia waterpolo durante um tempo. Mas Você é alto, beça, né? Você deve ter jogado, né? Feito um bom papel no waterpolo. Ajuda um pouco, ajuda. Para natação ajuda. Para andar de moto não ajuda tanto. Não assim. ajuda tanto, E como é que você se posiciona? Você é um homem de fé? Você acredita em Deus? Sim, eu tenho muita fé, eu rezo muito, eu rezo em todos os lugares, em diferentes momentos. Eu não frequento a igreja com muita frequência. Mas você é igreja católica? Igreja católica, sim. Então você é contra o aborto? Absolutamente contra o aborto. Acho que infanticídio... Acho que nem o aborto não deve ser discutido, para ser sincero. Acho que a gente tem que falar no direito à vida, né? Acho que mudar o contexto. O aborto já é uma imposição de termo que a gente tem que tomar cuidado, porque não é o direito de abortar, né? Temos que falar o direito... O aborto, no fundo, é infanticídio. É o direito de matar um filho. Então, se a gente vai abrir a discussão para esse lado, então vamos discutir então, o direito do filho matar o pai ou do filho matar a mãe. Então, não temos que discutir isso. Radical mesmo. Não, absolutamente radical. Não podemos discutir o aborto. O aborto não é uma coisa para ser discutida. O que temos que discutir é a questão de se a vida da mãe corre risco. Se a vida da mãe tem que ser preservada e para isso tem que fazer o ato de mais extremo. Então, acho que nesse contexto, sim, a gente pode discutir alguma coisa. Agora, falar que temos um direito... de matar criança porque em tal data, a revelia arbitrária, eu acho que isso não tem cabimento. E a questão do desarmamento? Bom, eu acabei de falar que eu caçava. Por isso que eu me lembrei de te perguntar isso. Eu acho que, não tem cabimento também imaginar que o Estado vai te proteger a todo momento.
Então, se ele vai te proteger a todo momento, então significa que a todo momento tem que ter polícia do teu lado. E eu gostaria de ver os proponentes do desarmamento aceitarem, então, a propositura de criar uma força policial gigantesca, quase que equiparável com o número de pessoas que tem no Brasil, para fazer essa defesa. Que é exatamente isso que leva a essa extremidade do direito. Desarmar os bandidos. Eu acho que temos que ter o direito de defesa livre. Por quê? Porque o Estado não é capaz de prover não é capaz de garantir a segurança. Nós vemos aí os números como descambaram completamente. Temos um Estado, uma situação violentíssima no Brasil e não há como o Estado ter capacidade de fazer uma burocracia grande bastante para proteger todos os brasileiros. Isso não é possível. Além do que, é uma violação de um direito natural. Eu tenho o meu direito natural de me defender. Eu nasço com esse direito. Eu não posso ser privado desse direito, esse direito não pode ser relativizado por qualquer nuance. Então, eu acredito que o desarmamento veio de encontro a esses dois. Primeiro, uma capacidade prática do Estado de dar proteção, o segundo, de uma violação de direito natural. Então, nesses dois pontos, acho que o desarmamento é um afronto, foi um assinte que se criou. Eu tinha porte de armas em 2003 e fiquei indignado quando veio aquela necessidade de ter entregue suas armas. Seu porte não é mais válido. Você entregou? Não, claro que não. Né? Então eu tenho as armas registradas, né? Renovei o registro, mas estão em casa e não uso mais. Então, infelizmente, acho que muitos de quem tinha arma naquele momento, acho que foi 2003, se não me engano, estão na mesma situação, né? Em relação às drogas, qual seria a sua posição? Legalização, não legalização? Então, Leda, outra questão. Eu vou dizer, eu não sou a favor da legalização. Eu vou dizer, só já respondendo a pergunta, agora eu vou dizer por quê. Eu não vou ir pelo lado ideológico, mas sim pelo lado prático. Quando em 92 eu fui morar em Zurique, na Suíça. E a Zurique tinha uma política de o Estado ajudar os drogados. Ele então até ministrava droga, ministrava heroína e cocaína por uma base drogas pesadas para uma população que estava contida em Zurique. Dependente, contida em Zurique. E aquilo não funcionou. Então, quando eu cheguei em Zurique, já estavam terminando com esse problema, com esse programa lá. E era de fato, eu vi as áreas, que era uma cracolândia, em que não era só suíço ali, porque mesmo que você libera a droga numa área, você atrai o mundo drogado, vai parar ali. Então aquilo perdeu completamente o controle. Você não tinha mais como falar, ok, muito bem, vamos ministrar. Então, o consumo aumentou, porque agora o Estado está ministrando a droga e vinha mais pessoas se beneficiar daquele serviço. Então, criou uma espiral negativa. A droga é uma roubada total, né? Porque a política contra as drogas também não funciona. Então, eu acho que a política, a repressão, a gente não viu repressão total ainda, né, Leda? A gente não viu. Deixa eu te ver mais ou menos. A polícia não pode prender de fato, a justiça não pode manter eles presos de fato. Então a gente não tem repressão total como países que impuseram grandes controles contra. Uma política de saúde que permite. Também uma política de saúde, mas eu digo. Exato. Mas eu vou chegar num ponto aqui que eu quero explorar, que eu acho que é a saída. Na minha opinião, eu tenho visto alguns países já se mobilizando em fazer política de esporte, em política de família, em políticas conservadoras para fomentar atividades esportivas, educacionais, junto com família, e como o consumo de droga naturalmente cai em função dessas políticas mais conservadoras. E quando você tem isso acontecendo, aí você liberalizar a droga, num contexto em que todo mundo, o interesse e os valores da sociedade é praticar um esporte, é ir bem academicamente, é ter sucesso na sua área, e isso requer uma mente limpa, isso requer um corpo saudável. Então, quando você cria esse sistema de valor, você pode até liberar droga, porque você não vai ter o risco de você colocar uma sociedade a abundância barata de uma droga, mesmo que ela seja mais bem feita ou que seja mais
como muito liberal, aí o meu lado conservador domina o meu lado liberal. Muito liberal a favor da liberalização de drogas. Eu já não sou pela experiência. E também lembrando que o mundo era liberalizado em termos de droga e foi regulamentando porque tinha gente morrendo. Então, temos que entender esse contexto de evolução, por que a gente hoje reprime droga também, né? Não foi por acaso. Então, eu acho que temos que ver essas políticas de família darem certo antes. E aí depois começar a pensar no contexto de liberalizar. Antes não. E aí a gente pode concluir então que o seu lado conservador é a favor da família tradicional? O meu lado conservador é a favor da família. O meu lado conservador diz que nós temos que ter, a priori, o número 1 de qualquer conservador, de fato que se defina como conservador, é a estabilidade política, do ponto de vista político. O que dá estabilidade política? O que dá estabilidade política é as comunidades viverem em paz. Não existe você enforçar uma moralidade e esperar que a comunidade vai estar em paz se aquela moralidade não é a moralidade daquela comunidade. Aí talvez o meu lado liberal seja um pouco mais predominante. Porque nesse contexto, você impor moralidade do centro para todas as comunidades do Brasil, não acho que vai funcionar. Eu acho que vai. Você defenderia a família tradicional, homem e mulher? Não, eu defendo isso como político. Como sua vida, mas não cabe ao Estado defender isso, sabe? Não cabe ao Estado definir isso. Isso é uma definição pessoal. Sim, é uma definição pessoal, sim. Como definição pessoal, sim. Eu acho que uma família tradicional. Todos têm direito de escolher a sua maneira de viver. Sim, absolutamente. Num contexto adulto, né, são adultos. Como é que você define ou força um adulto a tomar uma decisão contrária a que ele quer? Ele já ciente, uma pessoa ciente, sã, saudável, por uma questão moral de Estado, você bloquear algumas coisas, eu não acho que isso gera estabilidade, muito pelo contrário. Eu acho que você gera um caldeirão para explodir mais tarde de algum jeito. Então, o que é importante é que as comunidades elas se encontrem, que elas geograficamente elas se localizem e que busquem, se elas se sentem reprimidas em uma área, busquem outra área que tenham pessoas que pensam similares. Talvez não só na questão de família, mas questão da fé. Se eu estou num bairro que é protestante e eu sou católico, me sinto ofendido com isso, que eu busque um bairro católico e vice-versa, e a coisa se normaliza dessa maneira e se estabiliza, e todos se sentem representados. Não preciso destituir os poderes públicos porque eles não me representam. Então é exatamente isso que acontece no Brasil. Todo o combate é feito o combate social é feito do ponto de vista central, ninguém sai ganhando. Ninguém sai ganhando. Porque você não consegue ter uma regra que é comum a todos, ao mesmo tempo diversa e bem em sintonia com as diversidades. Isso não é capaz. Então você tem que ter regras que são denominadores mínimos comuns a todos e que as comunidades adotem suas regras específicas. Exatamente. Para a gente terminar, porque uma hora tem que terminar, qual é o próximo livro? Olha, esse livro ele pontua o problema de Estado. E temos um problema de Estado que direciona o nosso foco para a Constituinte, para a Constituição brasileira, que modelo de Estado social está falido, precisamos liberalizar esse Estado, desses entraves e dessas narrativas. O próximo livro que eu estou pensando aí tem duas vertentes. Talvez haja um terceiro aí no meio, mas como esse aqui trata de questões de Estado, talvez um próximo que trate de questões políticas, né? Como abordar e como raciocinar sobre questões políticas, né? Então, o livro, no primeiro capítulo, já faz essa distinção, o que é Estado e o que é governo. Então, esse livro meio que fala sobre o Estado e o próximo livro talvez eu fale mais sobre questões políticas. E um terceiro livro, quem sabe alguma coisa a ver com uma nova Constituição, alguma proposta nesse sentido. Não quero antecipar isso, porque não sei se isso vai se maturar, mas já tem alguma discussão sobre isso. E algumas coisas já definidas na sua cabeça. Sim, absolutamente. Tá bom, muito obrigado por você. Leda, muito obrigado. A gente ficou feliz de você. Muito obrigado pelo teu programa. Nosso convite, tá? Sempre que convidado estarei aqui. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigada a vocês por estarem nos assistindo, e aí você faz aquilo, né? Dá o like, aperta o sininho para ser notificado e aguarda o próximo vídeo, a gente volta. Com certeza, se Deus quiser. Valeu!